TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos nesta Casa do Cristo. E mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para podermos dar início a mais uma tarefa da nossa casa, onde vamos ouvir o convidado desta noite, Dr. Vitório, já conhecido de todos nós, e que vem trazer o seu conhecimento. E vamos então, nesse momento, procurar esquecer o mundo lá fora e vamos nos sentirmos confortáveis e podermos reunirmos todos juntos num só pensamento, num só coração, irmos ao encontro do nosso Mestre amado Jesus e poder dizer-lhe da nossa eterna gratidão por aqui nos reencontrarmos, em mais uma oportunidade de vida, em mais uma oportunidade de aprender. Rogamos-te, nosso Senhor Jesus, o amparo que viemos aqui buscar, o amparo, Senhor, ao nosso querido amigo, Dr. Vitório, que ele seja inspirado por ti, Mestre Jesus, para poder passar os conhecimentos de que todos nós necessitamos. E rogamos-te, Mestre Jesus, por todos aqueles encarnados e desencarnados que necessitam, Senhor, do vosso amparo, do auxílio dos amigos espirituais. Pedimos-te, Jesus, pelos companheiros na Câmara do Passe, por esta equipe espiritual que vem ao nosso encontro para nos auxiliar, para cuidar de nós em teu nome. E assim, divino amigo Jesus, damos então por aberto os trabalhos desta noite em teu nome, e que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Minhas saudações a todos queridos amigos do Grupo Espírita Batuíra, de Algesa, em Portugal. Nós ainda muito contentes e felizes por termos participado nesse final de semana passado das 15ª Jornadas Médicas Portuguesas, das quais nos alegrou muito a participação. E agradecemos uma vez mais o convite, por estarmos aqui na data de hoje, nesse dia que é comemorado tão efetivamente, tão alegremente em Portugal, embora com as restrições pela pandemia, que é o dia consagrado a Nossa Senhora de Fátima, para que falemos um pouco sobre Maria de Nazaré, a mãe espiritual da humanidade. Então, vamos colocar a apresentação para conversarmos um pouco sobre esse espírito de escola que aqui esteve conosco por um período e que nos acompanha sempre. Então, falar de Maria de Nazaré não é fácil. Por que não é fácil? Porque devido a poucas informações que temos através do Novo Testamento. Mas nós, espíritas, temos um privilégio por termos anotações vindas do plano espiritual através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, nos trazida por Emmanuel, que nos traz efetivamente preciosidades. O Emmanuel, ele nos traz no livro A Caminho da Luz, nos dizendo que Maria de Nazaré é uma personalidade sublimada,
que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiante de ser a mãe do Messias, nosso Jesus Cristo, na sua encarnação missionária. Diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e de generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Tudo isso está no capítulo 11 do livro A Caminho da Luz, que fala sobre nas vésperas do Senhor. E continua Emmanuel dizendo, assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus na sua missão de libertação pelo amor por excelência. E continua Emmanuel na sua conclusão. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual de acordo com as determinações e planejamento do alto, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, mas muito complexa, de ser a mãe de Jesus, a qual conduziu os passos do Messias até que este pôde pessoalmente conduzir toda a humanidade pelas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria, que esse Espírito diz qual vem em missão, iniciou no plano espiritual, quando aceitou fazer parte da equipe de Jesus. Então, vamos falar um pouco desse Espírito que veio até nós para concretizar a sua missão, para ser a mãe do Mestre Jesus. Então, perguntamos, quem foi Maria? Maria vem de Miriam, um nome de origem hebraico que significa Senhora da Luz. Sabemos tudo isso pelo Novo Testamento, que Maria, ela foi filha de Joaquim, ou Eli, e Ana, e nasceu entre 18 ou 20 anos antes de Cristo em Nazaré, na Galiléia. Sabe-se também que Maria foi oferecida ao Templo de Jerusalém aos 3 anos de idade, tendo feito toda essa educação e lá permanecido até os 12 anos de idade. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, também através da psicografia do Chico, nos diz que a escolha da genitora do mestre, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Sabemos também que Maria casa com José em torno de 14 anos de idade. E antes disso também é relatado a anunciação através do anjo Gabriel, que vem ao encontro dela, quando ela se encontrava recolhida ainda na casa dos seus pais,
antes de efetuar o casamento, que ele vem anunciando, dizendo que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. E continuou o anjo dizendo: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E Maria responde: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Sabe-se, através dessa concepção que após se realizou, nas concepções que foram ditas e são ditas a respeito das interpretações da concepção virginal. Nas interpretações da doutrina católica, aconteceu conforme está contado na Bíblia. Mas, metaforicamente, o importante é a mensagem, porque o fato em si não interessa, porque a concepção de Jesus é um presente de Deus para a humanidade. Porque a questão virginal vai além da questão sexual, porque sabemos, através de Eliseu Regonati, que nos traz no livro O Evangelho dos Humildes, ele nos diz que um espírito virginal, na realidade, é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, repito, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, ele torna-se isento das máculas da matéria. Então, este, na realidade, é um espírito virginal. Então, dessa maneira bem própria para nos dizer. Então, a concepção virginal, não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora dos âmbitos das leis gerais. Deus não faz milagres, Allan Kardec nos diz na Gênesis no capítulo 13, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Então, o fato em si não importa. Importa, sim, esse espírito de escola que recebeu Jesus. E Kardec, na Revista Espírita de 1862, também nos diz: esta interpretação, ela dá uma razão de ser toda natural ao dogma da Imaculada Conceição, da qual o ceticismo tanto tem zombado. Esse dogma estabelece que a mãe do Cristo não estava manchada pelo pecado original. Como pode ser isto? E ele nos diz: é muito simples. Deus enviou um espírito puro, não pertencente à raça culpada e exilada, para se encarnar sobre a terra e nela cumprir essa augusta missão. Do mesmo modo que de tempos em tempos envia espíritos superiores para nela se encarnarem, para darem um impulso ao progresso e apressar o seu adiantamento. Esses espíritos são sobre a terra como o venerável pastor que vai moralizar os condenados em sua prisão e mostrar-lhes o caminho da salvação. Então, quando nós conseguimos compreender a grandeza, quem Deus, nesse planejamento divino, permitiu que viesse para ser a mãe do Cristo, a mãe de Jesus, com certeza esses espíritos estavam altamente evoluídos. E Maria, com certeza, um espírito puro, para que pudesse encarnar em missão para realizar a missão divina do Cristo, e a ele se juntar, a ele proteger e a ele acompanhar. Muitas vezes se estranha, porque normalmente que nós estudamos dentro da doutrina espírita, que o espírito que nosso modelo e guia, que é Jesus, porque é perguntado na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, nós sempre falamos e sabemos que é Jesus, mas esquecemos de
A pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem? Então, o ser que aqui esteve mais perfeito é Jesus. Mas, com certeza, Maria era e é um espírito perfeito que aqui esteve em missão para ser a mãe de Jesus. Sabe-se também, após a concepção, quando a Isabel vai ter com Maria, e em voz alta ela exclama: bendita és tu entre as mulheres, Maria, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel sabia também, porque Isabel também é um espírito bastante evoluído, ela como Eli, como todos que como os pais de Maria, como todos que aí vieram, que antecederam esta preparação da vinda do Cristo, tinham entendimentos, tinham intuições, e através da mediunidade, da sua intuição, do seu conhecimento, Isabel sabia, por isso que ela diz: bendita és tu entre as mulheres, Maria. Depois nós sabemos, através do Evangelho, do Novo Testamento, perdão, sobre o nascimento de Jesus em Belém de Judá, porque foi feito um recenseamento judeu por ordem do imperador César Augusto, e aí o nascimento de Jesus se dá em Belém de Judá, porque era a terra de origem de José. Por causa desse recenseamento, eles tiveram que se deslocar. E aí a Maria, como esposa grávida, seguiu o marido, e aí que nós sabemos onde acaba nascendo, então, Jesus. Depois, no momento seguinte, após o recebimento dos Reis Magos, há uma fuga para o Egito, porque eles ficam sabendo, José toma conhecimento que o rei Herodes planeja matar todos os recém-nascidos. Então, a seguir, eles se deslocam, fogem para o Egito. E retornam depois de seus inimigos terem morrido. Porque quando Herodes morreu, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho para José, ainda lhe dizendo: levante-se, pegue o menino e a mãe dele, e vá para a terra de Israel, porque morreram aqueles que procuravam matar o menino. Acredita-se que Herodes tenha morrido por volta dos 4 anos depois de Cristo. E dessa maneira, então, eles retornam para Nazaré. Depois, outra citação que se sabe é quando Jesus, na idade de 12 anos, vai ter com os sacerdotes no templo. Então, consta que Jesus foi com os pais de Nazaré a Jerusalém para a festa de Páscoa, e de repente ele sumiu, não o encontravam mais. Mas lá nesse contato ele surpreendeu os doutores do templo pela facilidade que tinha de conhecimentos e como aprendia rapidamente tudo que lhe era dito, mas pela sua capacidade de conhecimentos que ele possuía, que intrigou exatamente aos sacerdotes de onde vinha tanto conhecimento. E na Boa Nova, Chico nos fala sobre a educação do Cristo, porque após esse episódio da apresentação de Jesus aos doutores no Templo de Jerusalém, logo a seguir, Maria, em sua casa, em Nazaré, recebeu a visita de Isabel e do seu filho João Batista, que foram visitá-los. Após, então, esse aparecimento, se travou um diálogo entre Maria e Isabel. E Maria diz: essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo o coração numa atmosfera de incessantes cuidados, porque o que nos é trazido sempre é de que Maria não sabia da missão de Jesus, ela não interferia, porque ela não tinha efetivamente conhecimento. É lógico que esse espírito de escola, esse espírito puro, ela
tinha conhecimento, mas por ser puro, por realmente ter todas as qualidades em seu coração, em seu espírito, é o espírito que já traz a humildade dentro de si e um amor pleno em seu coração. Então ela veio em missão, sempre se colocando à margem para que quem tivesse que luzir realmente seria seu filho amado Jesus. Mas continua nesse diálogo entre Isabel e Maria, Maria dizendo: por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Imagina a alegria de ouvir Jesus, ainda na tenra idade, sendo caridoso, amoroso com todos que a eles chegavam. Continua Maria dizendo, ele fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Ainda há alguns dias, continua Maria, estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, que ela se referia a esse encontro no templo, as comemorações da Páscoa, e aí Jesus vai ter com os sacerdotes. E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. E ela diz, sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. E ela diz, Eleazar chamou a José, em particular, e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Eleazar é aquele sacerdote que esteve logo após o nascimento do Cristo e acompanhou todo o desenvolvimento, sempre tentando ajudá-lo e protegê-lo. Mas continua Maria nesse magnífico texto. Conversei com José, do pequeno preocupada com seu preparo conveniente para a vida. No dia que se seguiu, Jesus me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E Jesus lhe respondeu, mãe, e ela tudo isso dizendo para Isabel, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escolha melhor. E a partir desse dia, então, Jesus se aproxima de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. E desde então, como se nos quisessem ensinar que a melhor escola para Deus é o lar, e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna, a Maria, com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então, Jesus nos traz, nos demonstrando através, depois dos seus ensinos e do seu exemplo,
que a melhor escola para Deus é do lar. O lar é o local que molda nossos caráteres, molda nossos sentidos, molda efetivamente os nossos valores para que nós possamos levar para a sociedade. Jesus já nos exemplificou isso. E desde essa data em que ele se dispôs e falou isso a Maria, ele permaneceu segundo a família, exercendo o ofício de carpinteiro junto a José até a sua desencarnação. E a Maria até completar 30 anos, quando inicia então a sua missão. Nesse período, também antes dele começar, nós temos o relato das bodas de Canaã também, que o Novo Testamento nos traz, que quando estavam participando das festividades, Maria, vendo que faltava vinho, ela se dirige a ele, Jesus, e diz: eles não têm mais vinho. E que Jesus respondeu a ela: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Isto está em João no capítulo 2. Então, ele quer nos falar depois o milagre da água em vinho, que nos é relatado. O outro episódio que nós temos é que quando Jesus já estava no seu apostolado, que que ele estava pregando em determinado local, é quem é minha mãe, que são meus irmãos, quando dizem que estaria lá fora chamando a mãe e seus irmãos, que Jesus diz essa famosa lição: e olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui lhes disse minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jamais negando Jesus, apenas nós sabemos, quis aproveitar o momento para explicar que a verdadeira família é a que comunga os verdadeiros sentimentos pela lei de afinidade e não de consanguinidade. Não, jamais ele desprezou suas mães e seus irmãos e quem quer que fosse, sempre tratando-os com respeito e com imenso amor a eles e a todos. Depois nós temos o início das pregações de Jesus, que então, na idade de 30 anos, Jesus já começa a efetivar o seu trabalho, mas antes dele começar, nos primeiros dias dos 30 anos, ele avistou-se com João Batista no deserto da Judéia e permaneceram juntos por alguns dias. É nesse período que ele também pede para que João o batizasse, que tem os relatos também. Depois nós temos as primeiras pregações de Jesus, que Jesus, após então ter estado com João Batista, ele se dirige de Jericó para Jerusalém, e a seguir ele vai a Galileia, ao encontro dos seus futuros apóstolos. Então, o primeiro que ele acolhe, que ele chama, é Simão Pedro e André, nos relatos também do Novo Testamento, e depois segue o seu messianato, acolhendo depois a todos os apóstolos e fazendo em 3 anos as suas pregações. Maria aparece depois novamente na hora da crucificação de Jesus. Ela foi depois de Canaã, então ela aparece no momento da crucificação, que aí ela volta novamente à cena e fica até a sua morte, e aflita, chorosa, até o momento do desenlace do mestre, até o momento que Jesus, dirigindo-se ao apóstolo João, diz: mulher, eis aí teu filho. Depois disso, Jesus é retirado da cruz, Maria o acolhe até o seu sepultamento, e depois sabe-se que, após a morte de Jesus, começou-se uma intensa perseguição aos cristãos, e a maioria dos seus seguidores se afastaram por precaução, e então, após essa separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes, mas sempre pregando a boa nova, Maria retirou-se para Betaneia, a terra de José,
onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Aí ela foi atendida. E sabemos que João, nesse ínterim, tinha partido para Éfeso, onde lá foi na frente para preparar o caminho para depois voltar para buscar Maria. Então, após alguns anos de preparação, retorna a João e busca Maria para se instalar em Éfeso. E ele vem, então, convidá-la e ela aceita alegremente que João que ela vá com João para Éfeso. Naquela época já tinham 7 igrejas que estavam se solidificando, né, que estão aí nesse slide, do Pérgamo, Esmirna, Éfeso, que era Éfeso no território atual da Turquia, e que para lá, então, eles se dirigiram. Então, aqui temos um mapa das igrejas primitivas, que vai de Jerusalém, na parte direita embaixo, seguindo por Damasco, Antioquia, Tarso, Colossos, Patmos e Éfeso. Para nós entendermos, a distância por terra era de 1.808 quilômetros. Você imagina o tempo que João teve, foi, retornou e depois Maria para chegar. Existiam caminhos por terra e por mar, mas imagina o tempo que eles demoraram para se deslocarem até essa cidade. Lembrando que Maria não era mais jovem. Se Maria teve Jesus com em torno de 14 a 15 anos de idade, ela já devia ter a sua faixa de 47 a 48 anos. Então, quando Jesus faleceu com 33 anos, ela estava nessa faixa. Então, ela, na época, já era considerada uma pessoa idosa. Nós sabemos que Éfeso, a cidade de Éfeso, foi submetida ao domínio do Egito e Síria pela história, e no ano de 190 a.C., ela passou ao poder dos romanos, então já era uma cidade romana. E ela alcançou grande prosperidade, foi uma cidade muito próspera durante o período de Augusto. E entre os anos 63 a.C. e a 14 anos depois de Cristo, era a capital mais importante e um grande centro comercial romano da Ásia, segundo o escritor Aristides. A casa de Maria, ela ficava situada a 7 quilômetros da cidade de Éfeso. Essa é a casa de Maria em Nazaré, em Éfeso. Trouxe uma série de fotos do local para vocês verem. E é importante relatar esse fato. Como foi descoberto esse local? Uma bávara chamada Caterine Emmerich, uma mediunidade da vidência, não espírita, que viveu ela no período entre 1822 e 1824, ela teve visões e ela nunca saiu, salientando, ela nunca saiu da Bavária, ela nunca saiu do seu país. Ela teve a visão e declarou onde se encontrava a casa de Maria e a tumba onde ela havia sido enterrada. E baseado nesses relatos, nessas informações dela, 2 pessoas acreditaram, porque era uma mata completamente fechada nesses locais, e no ano de 1982, os senhores Polan e Young, arqueólogos, estiveram procurando incessantemente esse local. Foram a Éfeso e, depois de buscas incessantes por muito tempo, localizaram as ruínas da casa, mas não localizaram a tumba. E aí foi reconstruída esse local. Então, o arcebispo de Esmirna declarou a casa de Maria como local de peregrinação em 1982 e disse que múltiplos milagres já aconteceram lá e acontecem. E salientando que a Turquia é um país 98% a 97%, ele é muçulmano, 1% só de católicos. E há uma visita local, é um local belíssimo, a gente já esteve lá, com uma emoção grandiosa, mas não existem grandes explorações comerciais. É um local pleno de energia magnífico.
Então, a Casa da Virgem, ela consiste em uma pequena igreja abobadada, com um hall de entrada e uma sala de oração. E o quarto de Maria era localizado no lado direito, e havia uma pequena cozinha, provavelmente do lado esquerdo. E ela está, como eu disse, distante a 7 quilômetros de Éfeso. E aqui tem, no pátio tem essa estátua, que foi doada para o Papa Paulo VI, que a visitou em 1967. Aqui outra foto do local, à direita se dá bem, vocês verem bem onde seria o quarto de Maria. Aqui nós estivemos em 2013, aqui minha esposa Samira, e eu lá estivemos visitando, é um local encantador, dá uma emoção indescritível. Aqui, essa foto eu tirei via internet, porque eles proíbem de tirarem fotos, talvez alguém excepcionalmente tenha feito. Ela consiste nessa pequena igreja abobadada, e à direita, ela tem à direita é o acesso ao quarto de Maria. Aqui também tem a fonte de Maria, onde os peregrinos recolhem a água para levarem aos seus lares. Pedidos de peregrinos, como todos os locais de peregrinação, ali também não é diferente, embora não seja tão intenso como os locais como Fátima, como Lourdes, como aqui no Brasil nós temos a Nossa Senhora Aparecida, e aqui na Serra também, no Gaúcho, nós temos Nossa Senhora de Caravaggio, enfim, vários locais. Aqui eu também presente. A 7 quilômetros, então, tem a cidade de Éfeso, que eu trago para elucidar para vocês. E isso estava tudo em ruínas e está sendo reconstituído pelos arqueólogos austríacos. Essa é a Biblioteca de Celso, era considerada na antiguidade, na época de Maria, que ali esteve João e Paulo, a segunda biblioteca, perdendo só para a de Alexandria, para vocês terem uma ideia. Aqui os locais. A Via de Mármore, se tudo foi reconstituído, quer dizer, foi através da arqueologia, está sendo reconstruído, mas isso já é existente, então, estava no subsolo, está sendo mostrado. Aqui um anfiteatro de Éfeso, onde pregaram João Evangelista e Paulo. É emocionante, realmente. Aqui não existe mais esse templo evidente, aqui existia na época de Maria e João o templo de Artemísia, que era Diana para os romanos, a deusa da caça e da fartura. Existia então aí um politeísmo, e aí que os cristãos pregavam. Com as adversidades, sim, mas intensificavam. Isso era uma foto da época, uma reconstituição da época, mas não existe mais esse templo, só para que saibam. Aqui outro anfiteatro em Éfeso, aqui outro grande teatro, onde Paulo pregou várias e várias vezes aí. Bom, nós sabemos também, através do Novo Testamento, que Lucas, médico, discípulo de Paulo, foi encarregado por ele, porque devido aos constantes trabalhos de Paulo, ele não tinha mais tempo para ficar próximo a Maria, para, inclusive, que ela trouxesse todo o seu conhecimento e toda a sua vivência com o Cristo para dar os seus relatos. Então, Lucas ficou ao lado de Maria, ouvindo e anotando os relatos, que aí sai, então, o famoso Evangelho de Lucas, que nós temos até hoje, junto com outros 4. Temos também, narrado por Lucas, o maravilhoso poema dito por Maria, que é o Magnífica, que ele obteve diretamente de Maria, que nos diz assim: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, em meu Salvador, porque olhou para a humilde posição de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de corações orgulhosos.
depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou, cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Nesse período de que Maria estava em Éfeso, então com João, a igreja de Éfeso exigia também muito de João. Ele tinha que estar constantemente se deslocando e deixando Maria sozinha, porque existia um sacrifício pessoal por parte de todos. Imagina João, um evangelista. Então, consequentemente, Maria era ficada muito tempo a sós. E Maria sempre estava acolhendo pessoas que a procuravam para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a falar de Jesus, em busca de um alimento do corpo, um alimento do espírito. Então, havia uma grande peregrinação em torno de sua casa para vê-la e para ouvi-la. E o tempo foi passando, os dias, as semanas, meses foram passando celeremente. E Maria sempre com as lembranças ternas de Jesus. Subitamente, num determinado momento, ela recebeu notícias de um período de dolorosas perseguições contra os que professavam a doutrina do Cristo. Foi quando se intensificou por parte dos romanos, principalmente, a perseguição aos cristãos, matando-os nos círculos romanos e causando, então, verdadeiras tragédias e muitas mortes em todos os locais, principalmente nos locais principais dos centros romanos. Então, o tempo passando, então, determinado dia, num crepúsculo estrelado, o dia caindo, Maria entregou-se costumeiramente às orações, como ela fazia todos os dias. Enlevada ela estava em suas meditações, ela viu-se aproximar um vulto de um pedinte, que lhe disse, como tantos outros que recorriam a seu caminho: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria maternalmente o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da sua alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Ao tomar as mãos que eram ofertadas, viu nelas 2 chagas, as que o seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso aos pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração,
bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que era devotada à Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidade expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Maria, experimentando a sensação de estar se afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou Maria manifestar a sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Já se dispondo a partir, após dulcíssimas alegrias que a invadiam, quando Maria lembrou-se dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e teve desejo de estar com eles, teve desejo de os abraçar. Em poucos instantes, seu olhar divisava a cidade de Roma. Dirigiu-se aos cárceres sombrios do Esquilino, onde centenas de pessoas amarguradas por padecimentos atrozes ali se encontravam. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces, cheia de sofrimento e confiança. Maria aliviou-lhes o coração. E antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene, que possuía para lhes dar. Então Maria rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Emotividade súbita fez vibrar o coração e passou a cantar um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, sendo em sequência acompanhada por centenas de vozes que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. A seguir, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde este dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Que possamos, então, estar sempre em sintonia com Jesus e com sua Mãe Santíssima, para que, através dessa conexão, possamos tornar os nossos momentos angustiosos em momentos de esperança e de alegria. No slide seguinte, eu quero apresentar para vocês o retrato falado, um vídeo de Maria de Nazaré, que foi pintado pelo fotógrafo Vicente Avelar, ditado por Emmanuel através do Chico Xavier,
em 20 sessões. Então, eu solicito que assistam para receberem os eflúvios de Maria individualmente para seus lares e para todos os seus amores, encarnados e desencarnados. Com vistas às homenagens do Dia das Mães de 1984, o espírito de Emmanuel ditou, através do médium Chico Xavier, um retrato falado. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, em meados de 83, com retoques sucessivos, com mais de 20 contatos com o médium na capital paulista. O fotógrafo artista destacou que não houve pintura, sim um trabalho fotográfico, como num retrato falado, sempre pela orientação do Chico Xavier. Eu queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, proteja todos nós. Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com o amor de Jesus e o amor de Maria de Nazaré. Que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.